Goiás já tem proposta para o seu patrocinador Master no ano que vem, que só com os outros apoiadores desta edição do Campeonato Brasileiro ainda não paga, né? Não é o suficiente para essa proposta que já está na mesa da diretoria alviverde. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa história, o que disse o presidente do Goiás e essa importância financeira, né, do crescimento contínuo do clube, também visando a Série A do ano que vem. A tendência é que seja mais difícil, né, do que encontramos nessa edição do Campeonato Brasileiro de 2022. Qual pode ser essa apoiadora? Até quando vai o contrato da Pixbet e das outras patrocinadoras do Goiás, que já estão aí há vários anos? A folha salarial atual do Goiás, o que disse o Paulo Rogério Pinheiro também sobre essa expectativa de dobrar ela, né, no ano que vem, fazer um comparativo, por exemplo, com os elencos atualmente na Série A do Campeonato Brasileiro. É esse assunto que quero conversar com vocês em nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ajudar a gente a chegar nessa marca de 6.500 inscritos aqui no YouTube do Goiás News, que já está bem próximo, inclusive do nosso canal de cortes, né, o Cortes do Goiás News, nosso outro canal reserva, vai estar aqui embaixo na descrição para você conferir. A gente pega aqui os melhores trechos de cada um dos vídeos, coloca em 3, 4 minutos, vai estar aqui embaixo também na descrição. Então, assim também como o link dos nossos apoiadores aqui do canal, o primeiro deles que quero passar para vocês é do Mr. Sacada. Lá você encontra os melhores sanduíches aí de Goiânia e região, inclusive aí com combo promocional de R$ 35,90, com x-tudo, batatinha frita, refrigerante ou um suco de laranja natural. Inclusive lá no Mr. Sacada você não precisa pagar nem taxa de entrega, nem taxa de serviço, faz entregas ali em toda Goiânia e região. E para você também que mora em Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, pode fazer o seu pedido lá no Mr. Sacada. Está localizado no Alto da Glória, logo ali abaixo do Shopping Flamboyant. Vai estar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Assim também como da Sorte GoBet, para você que quer apostar na vitória do Goiás amanhã, diante do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, ótimas cotações, né? Uma vitória do Goiás está pagando R$ 5,20 a cada real apostado. Ou seja, se você colocar R$10 na vitória do Goiás, caso isso aconteça, você ganha R$50 aí de volta, né? Ou seja, R$52, melhor dizendo, 5,20, essa ótima cotação. Um empate 3,11 e uma vitória do Atlético 1,46. Além disso, lá na Sorte GoBet você encontra outras partidas, inclusive nessa terça-feira, Botafogo e Cuiabá, né? Uma vitória do Botafogo está pagando 1,77. Inclusive o Botafogo vencendo esse jogo, Goiás praticamente já se livra matematicamente da Série B. Além disso, São Paulo e Atlético Mineiro, América Mineiro Internacional, Atlético Goianiense e Santos amanhã também, Juventude e Curitiba, Avaí e Red Bull Bragantino, Flamengo e Corinthians, um empate nesse jogo pagando R$ 2,97. Vai estar aqui embaixo na descrição, só chamar no WhatsApp, sem grande burocracia, já vai lá, faz a sua aposta e assim que você faturar, né, acertar o placar, você já ganha o seu valor na hora no Pix, vai estar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa notícia que é muito bom, né? A gente, torcedor do futebol, depois que ficou muito caro, né? O futebol mais ou menos uns 10, 15 anos para cá, realmente é só você pegar o faturamento dos clubes, a sua folha salarial e basicamente vai refletir aquilo dentro de campo na tabela de classificação. É bem verdade que vez ou outra, por exemplo, o Botafogo nesse ano, né, com grandes investimentos, só foi dar essa aliviada, mas na reta final, o Bahia, por exemplo, foi rebaixado, né, com uma das melhores folhas, assim como, por exemplo, o Ceará nessa edição de Campeonato Brasileiro. Mas é normal, né? A gente imaginando sempre você tendo maiores investimentos, melhores opções dentro do seu elenco, melhor estrutura também fora de campo, certamente interfere, né, no resultado final do campeonato. E o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, ainda ontem na sua entrevista para a Rádio Band News, novamente muito obrigado aí, rapaziada, pela ótima cobertura, ele cravou ali uma oferta para o Goiás, uma proposta já na mesa e comentou também sobre essa reestruturação do clube esmeraldino e que pretende crescer ano a ano. Bora lá falar o que ele disse, né, comentar, melhor dizendo, essa sua fala do presidente do Goiás, abre aspas. A torcida do Goiás tem que repensar as cobranças. Não adianta achar que vamos atrás de jogador de vitrine, que ano que vem ainda não. O Goiás vai crescer ano a ano. Em 2022 passamos o brasileiro sem susto nenhum. Estamos brigando na primeira parte da tabela. Em 2023 o Goiás vai dobrar o investimento dele. Vamos dobrar o investimento no futebol. Vamos buscar um passinho a mais ano que vem. Não adianta pensar que seremos um Atlético Paranaense em 3 anos. Nada é feito de um dia para o outro. A não ser que uma SAF, né, que invista aí 500 milhões de reais num time e sai pagando um jogador de 1 milhão de salário. Aí tudo bem. Fora isso, é degrau a degrau. É uma somatória de coisas e esse é meu jeito de administrar, goste ou não. Meu jeito é esse, fecha aspas, o que disse o presidente do Goiás e completamente certo, tá? Você pode não gostar da figura dele, mas o Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro basicamente falou essa mesma coisa aí do Goiás, né? Não adianta querer fazer maluquice e olha que o Goiás também está se reestruturando, mas como eu já falei para vocês, as principais dívidas, né, que são aquelas de curto prazo, que, por exemplo, se você não pagar, vem uma cobrança ali ou da FIFA, ou até mesmo da CBF ali, e você pode ou perder pontos, né, dentro do Campeonato Brasileiro, ou o que é mais comum, ser proibido de fazer inscrições
dentro da Série A do futebol nacional. Então essas dívidas de curto prazo, no ano que vem, totalmente zeradas, e aí sim só para longo prazo, que é completamente normal. Todas as empresas grandes têm dívida a curto prazo, não significa ser, por exemplo, um cartão de crédito, né, que você passa no mês e não paga no outro. Não é assim, é aquele tipo de dívida que pode ser cobrada daqui 1 ano, 1 mês, 3 anos, 5 anos, enfim, é muito variável essas contas, então não tem a necessidade de você descapitalizar, né, e fazer esse pagamento tudo de última hora. Então a tendência é que o Goiás entre o ano com uma dívida mais ou menos de 50 milhões a longo prazo, que é completamente tranquilo, né? Ainda mais imaginando esse universo de SAF, o Goiás dando essa sua reestruturação, porque, por exemplo, se a gente imaginasse, né, um investidor chegando naquela bagunça que era a administração do Goiás, até mesmo dentro de campo, né, na última Série A de 2020, comparado agora em 2022, a minha visão, né, novamente o Goiás crescendo ano a ano e dando esse seu passo na reestruturação, que interfere muito dentro de campo. E sobre essas suas questões, né, de contratações, o Paulo Rogério Pinheiro dando aí os sinais, né, que óbvio não vai contratar jogador de R$1 milhão de salário, e já fechando com esses 3 atletas para o ano que vem. Ele mesmo diz que são jogadores desconhecidos da Série A, há alguns também mais da Série B e Série C, esses 3 primeiros reforços, né, assinados com o Goiás para o ano que vem, sem custos algum. E aí sim, essa parte fundamental da entrevista dele, falando sobre um patrocinador master, que aí sim, né, você colocando mais dinheiro já com a sua camisa, que tem a visibilidade dos próprios torcedores, da transmissão, por exemplo, na Rede Globo, né, garantido para o ano que vem. Além disso, na Copa Sul-Americana, tomara que o Goiás se classifique, né, mais uma vitória ele já basta para essa conta matemática, mas terá transmissão no ano que vem, novamente, se eu não me engano, da ESPN, né, que vai transmitir a Copa Sul-Americana, e com a Globo também, eu acho que ela vai transmitir apenas os jogos em TV aberta, né, até confirmar essa história aqui para vocês, mas certamente na ESPN, o que dá bem mais visibilidade, né, do que, por exemplo, como foi nos últimos anos, tanto na DAZN e também na última temporada, né, nessa atual edição, melhor dizendo, com a TV Comembol. Ele disse o seguinte, né, sobre essas questões do patrocinador master, abre aspas: eu tenho uma proposta na minha mesa de um patrocinador master que se pegar todos os patrocinadores do Goiás na camisa de 2021 e 2022, não dá o valor desse patrocínio. Iria assinar o acordo semana passada, mas quando chegou a outra proposta de 25% a mais ainda. Mas aí ficamos só no acordo verbal por enquanto. Então é uma somatória de valores e acordos para o último ano de mandato, fecha aspas, né? O último ano, no caso do Paulo Rogério Pinheiro, à frente do Goiás. Lembrando que o Estatuto do Verdão foi atualizado, né? Não permite reeleição, ele só ficará à tenência, né, até o final do ano de 2023. Então, tendo essa proposta, tentei de tudo, inclusive a única coisa que eu consegui realmente achar dentro desses valores dos patrocinadores do Goiás é que o Paulo Rogério Pinheiro, em uma entrevista ao canal do Nicola, mais ou menos uns 2 meses atrás, acho que por aí assim, ele acabou comentando sobre a camisa do Goiás, né, que era a mais valiosa da história do clube alviverde, superando inclusive a marca lá de 2019, ou seja, com todos os apoiadores do Goiás, ele na manga, camisa, peito e tudo mais, era o mais caro, né, de toda a história do clube esmeraldino. E o Paulo Rogério Pinheiro dizendo que recebeu essa proposta já oficial, né, papel timbrado, aí sim, só assinar e já faturar para o ano que vem, somando todos os patrocinadores, Gazin, Goiás, o Cimento Goiás, Hebron, a Larco, né, que acabou saindo, aí tem a CL7, tudo, você juntando tudo isso, não dá o valor, a Unimed também atrás, enfim, são vários, né, não dá o valor desse patrocinador master, e chegando a essa proposta, apenas verbal ainda, de 25% a mais do que essa quantia, né, que se juntar todos os patrocinadores, ou seja, muito bom. E assim, é óbvio, né, o Goiás só com patrocinador master lucrando isso, não quer dizer que os outros irão deixar a camisa alviverde, muito pelo contrário. Eu tinha confirmado com o Paulo Rogério também, alguns meses atrás, no seu Instagram, ele havia me respondido que dos atuais patrocinadores, todos tinham contrato só até o final do ano. No caso ali da Gazin, eles renovam ano a ano. As mais antigas, tanto a Gazin quanto o Goiás Cimentos, que estão desde 2020, né? A CL7 também, que é do Charles Lisboa Esmeraldino, também a tendência que continue para o ano que vem. A Unimed também, que está na camisa, se eu não me engano, de forma contínua, acho que desde 2018, né? Naquela Série B, 2017 também tinha na segunda divisão, ou seja, a tendência é que continue com esses outros apoiadores menores, mas que obviamente fundamentais, né? Que pagam ali as contas do dia a dia, e com esse mega patrocinador, vamos ver aí qual empresa será. A tendência é que seja no ramo de casas de apostas, né? Já que, por exemplo, grande parte dos clubes aqui do futebol brasileiro lucram desta forma. Os primeiros, os mais ranqueados, né, nessas quantias, em primeiro lugar aparece o Palmeiras com a Crefisa, 81 milhões de reais anuais. Em segundo, o Flamengo com o Banco Regional de Brasília, 35 milhões. Depois, na sequência ali, vem outros clubes como, por exemplo, o Corinthians, né, que fatura também uma boa quantia. Na quarta colocação, vem o São Paulo, né, melhor dizendo, 24 milhões de reais. Em quinto, o Corinthians com a Neoquímica, 20 milhões. O Internacional com o Banrisul, 13 milhões. Da mesma forma,
o Grêmio, né, nessa edição de Série B, o Atlético Mineiro com 10 milhões, então assim, a gente vê mais ou menos essa faixa, né, o Santos também nessa mesma casa, de 9 milhões de reais, na sequência tem o Fluminense também que recebe uma quantia um pouco maior de 16 milhões, o Vasco na Série B com 9 milhões de reais também da própria PlixBet, então são valores assim razoáveis, né, eu acho muito barato também, por exemplo, o que paga para os outros clubes fora do eixo, por exemplo, aqui está escrito do Atlético Goianiense, né, 200 mil por mês, do Atlético Goianiense, 200 mil por mês, ou seja, isso dá pouco mais de é muito pouco, cara, 2 milhões e meio de reais por ano, menos do que isso, né? O Ceará aqui com a Zenir, segundo o portal R7, com apenas 1,8 milhões de reais anuais, né? Ou seja, é muito pouco, sabe? Eu acho que são valores muito baixos que a gente ou transformando em clube empresa, ou também com a chegada da liga, o fortalecimento de todos os clubes, certamente pode ser muito melhor. Por exemplo, o Banrisul, né, pagava ao Juventude em 2020 1 milhão de reais anualmente. Nessas últimas edições na Série A do Campeonato Brasileiro, não obteve informações. Assim que eu tiver também mais ou menos um sinal, né, de qual empresa que pode ser essa, que fez essa mega proposta para o Goiás na edição do Campeonato Brasileiro do ano que vem, eu trago aqui para vocês as cifras e muito mais, mas já é um bom passo, né? Iniciando também uma maior folha salarial para a próxima Série A do Campeonato Brasileiro. Não vamos achar que, por exemplo, vai precisar fazer 50 pontos para não ser rebaixado. Não é dessa forma. Mas a dificuldade aumenta, né? Se você, por exemplo, precisasse, vamos supor, vencer um Juventude dentro de casa, no ano que vem você vai pegar, por exemplo, ou na teoria o mais fraco que vai voltar da Série A, vai ser o quê? O Vasco, Bahia. É muito mais difícil, né? Você vencer esses clubes, tanto dentro quanto fora de casa. Então eleva o nível. É muito mais difícil você buscar esses 45 pontos, mais dentro da teoria, né, de permanência, que deve ser o objetivo do Goiás. Uma primeira parte de tabela, porque não sonhando na reta final, não deve ser muito mais difícil na pontuação, né? Não deve ser muito maior a quantia de 45, mas o nível de dificuldade dos adversários certamente aumentará. E sobre as folhas salariais, né? O Goiás nesse ano apenas 2 milhões e 200 mil reais, folha aí tranquilamente, né, de vários clubes na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois disso aparece o Juventude com 2 milhões e meio. E ontem na entrevista à rádio Band News, o Paulo Rogério ele disse que depois dessa quantia, né, tanto do Goiás e o Juventude com 2 milhões e meio, depois disso, apenas com 5 milhões de reais as folhas salariais. Ou seja, a gente dá para imaginar um elenco parecido com o que, por exemplo, hoje tem ou o América Mineiro, ou o Atlético Goianiense, talvez ali outros, o Cuiabá, né, que está aí no seu segundo ano de Série A. Então a gente não dá para imaginar grandes elencos assim. Mas se for inteligente, como foi a diretoria do Goiás nesse ano, dá sim para fazer um bom trabalho também na próxima edição de Campeonato Brasileiro. Torcemos que seja também com a classificação na Copa Sul-Americana. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre essa notícia, né, esse patrocinador, quem que você gostaria de ver aí apoiando o Goiás nessa região central da camisa, e também sobre esses valores, o que você espera das contratações, né, para o ano que vem. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre receber os vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News. Vou estar deixando aqui na tela final também, falando sobre o projeto de clube empresa do Goiás, o que pensa o Edminho, esse assunto também relacionado à SAF, né, que é muito importante, envolvendo essa parte financeira dos clubes aqui do Brasil. Vai estar aqui na tela final, e também os outros vídeos, né, diários das notícias do maior do Centro-Oeste, vou estar deixando para vocês acompanharem aqui no YouTube do Goiás News. Aqui embaixo também nos nossos apoiadores, tanto da Sorte GoBet quanto também do Mr. Sacada, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!